se chama 4 dicas práticas para você descobrir o caminho para a Terra do Nunca. Que são o quê? Dicas práticas para que você consiga desenvolver o seu inglês, né? Não sei qual é o seu nível de inglês, que você que me assiste, não sei se você é um nível iniciante, um nível intermediário, enfim. Mas eu quero te dar dicas práticas, talvez, para que você consiga descobrir esse caminho da Terra do Nunca, ok? Então, vamos lá, vamos para a primeira dica. A primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte: não traduza tudo literalmente, mas confie na expressão, né? Isso, galera, eu tô falando baseado na minha experiência e na experiência como professor, né, de alunos, né? Eu já dei aula para alunos dos mais diferentes níveis e idades, né? De 8 anos até 50 anos, né? Dos níveis básicos aos avançados, né? Então, muitas vezes quando a gente começa a aprender inglês, a gente tenta traduzir tudo, palavra por palavra, porque a gente quer falar no inglês palavra por palavra que a gente fala no português. E a gente sabe que é diferente, né? A minha experiência me diz que é diferente. Nem tudo que a gente fala no português a gente vai falar no inglês certinho, né? Então eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Para eu te explicar um pouquinho disso aí. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi o How old are you? Né? Essa perguntinha que significa quantos anos você tem, qual a sua idade. Então, olha só, a gente já traduziu ela de 2 formas, né? Não ao pé da letra e não literalmente. Quantos anos você tem, qual a sua idade? Né? E às vezes os alunos acabam ficando um pouco confusos porque tem aluno que ele quer saber palavra por palavra e ele vai dizer não faz sentido. Por exemplo, se a gente traduzir how é como, quantas. Old é o adjetivo, velho. E are é o to be, né? É e você. Então, como velho é você, né? Não faz sentido. Quando eu pergunto a idade para alguém, eu não falo como velho é você. Eu falo o quê? Eu, falante do português, eu falo qual a sua idade? Quantos anos você tem, né? E a resposta vem em seguida, né? I'm 17 years old, né? Então, eu tenho 17 anos. Eu responderia assim no português, eu tenho 17 anos. Mas no inglês a gente tem o I'm, né? E muitas vezes os alunos já caem na neura de falar, nossa, mas eu sou 17 anos, eu estou 17 anos. E às vezes essa tradução demais, né, de querer que tudo faça sentido ao pé da letra, acaba atrasando um pouquinho para chegar à Terra do Nunca, né? Então, o que a gente precisa fazer? Confiar. Ah, então, não, é isso aqui, é equivalente ao meu idioma, então eu vou usar no inglês, né? Que eu vou usar com muito mais calma, confiança, questão de confiança, hein, galera? Próximo é o do you like. Do you like ice cream? Né? A segunda frase ali. Esse do aqui, galera, ele não tem tradução nenhuma aqui nessa frase, né? E muitas vezes é o que os alunos eles querem saber, eles ficam, tá, mas o que significa esse do, né? E a gente fala, o do ele serve para fazer a pergunta, né? Já que no português a gente não precisa trocar nada de posição, a gente simplesmente vai fazer a entonação, né? Você gosta de sorvete? Mas no inglês a gente precisa daquele do ali na frente, então ele não tem uma tradução ali nessa frase, mas ele vai ser o nosso auxiliar para perguntas. E a gente vai trabalhar com a resposta também. A resposta é yes, I like ice cream, né? Sim, eu gosto de sorvete. E mesma coisa, se a gente traduzir literalmente, sim, eu gosto sorvete, né? Se a gente traduzir sorvete também já vai dar confusão, que ice... Olha, gente, acabei de ver que eu botei um R a mais aqui no slide, mas tudo bem aqui, nada ensaiado. Ice cream, não tem esse R aqui, tá bom, galera? Esqueçam esse R, vê esse R, mas esquece ele. Ice cream, ok? Então, traduzindo ice cream, tudo junto aqui é sorvete, né? Então, a gente não vai traduzir gelado, creme gelado, ok? Então, não traduza. E por último, eu deixei uma expressão aqui, it's not my cup of tea, né? Isso para o português não é minha praia. Sabe quando alguém sei lá, te mostra uma música ou enfim uma comida e tu fala assim, não é muito a minha praia isso aí, né? No inglês, it's not my cup of tea. Se a gente traduzir literalmente, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso não é a minha xícara de chá. Então, se você traduzir ao pé da letra, você não vai conseguir usar porque você vai falar, como assim? Eu não falo isso, né? Tipo, não é minha xícara de chá. Então, a gente precisa o quê? Passar para o nosso idioma, né? Não é minha praia. Então, traduzir, né? Acaba atrasando um pouquinho esse processo. Então, não traduza, mas entenda o sentido e comece a usar, né? Confiando que
você aprendeu certo, ok? Próxima dica é pratique aquilo que você está aprendendo sem pressa, né? É aquela parada, não apresse os conteúdos, né? Eu coloquei aqui uma frase: o caminho até o destino final é lindo, né? Você viu meu vídeo ali cantando, falando e tal. Eu não acordei falando inglês ali naquela entrevista. Eu não acordei cantando lá naquele festival. Eu não acordei gravando um TikTok com aquela segurança toda. Teve um caminho para chegar lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o aluno ele aprendeu naquela aula 3 verbos e 4 cores, né? E aí o professor pediu para ele fazer frases com verbos e cores. Só que aí ele já quer botar tamanho, ele já quer colocar algum lugar no meio da frase, e aí acaba que ele passa mais tempo tentando criar uma frase, correndo atrás de palavras que ele não sabe ainda, do que ficando muito seguro naqueles verbos que ele já aprendeu, que ele está aprendendo no momento. Então, a dica é estudar aquilo que você está aprendendo. Se no momento você está aprendendo sobre objetos da casa e cores, fique muito craque nisso, para que você tenha muita segurança na hora que você for apresentar a sua casa para alguém em inglês. Então, estude aquilo que você está aprendendo, ok? É como fazer exercício, como eu coloquei aqui. Quando você começa uma vida fitness, né? Você vai começar a correr, você já vai acordar de manhã e já vai correr? Já no tiro? Não, né? Você vai começar caminhando, porque sabe que se você correr, você vai desmaiar, né? Então, você começa caminhando até que você possa correr. Então, tudo sem pressa, ok? Próxima dica é: tenha contato com o idioma para que seus ouvidos se acostumem. Isso é muito importante, galera. Isso é o quê? Ouvir nativos e o seu professor falando, ok? É muito importante que o inglês ele não soe estranho no seu ouvido. Ai, muito rápido, ou ele fala estranho, né? Então, como é que isso vai mudar? Quando você começa a ter contato com o inglês, ok? De várias formas, através de música, através de filmes, através de podcasts, de qualquer coisa. Porque eu coloquei aqui, ó, inglês é imitação, né? Inglês e qualquer outro idioma, mas vamos focar no inglês, né? Quando você imita, né? Eu não tô falando para você, né, tipo, se tornar um americano fake. Mas quando você imita a forma como o americano fala, exatamente tentando copiar direitinho o jeito que ele pronunciou uma palavra, você consegue falar muito mais. Você consegue com muito mais segurança. E isso é prática. Ah, não consegui da primeira vez? Então vai tentando, até você chegar na palavra girl, né? Outras palavras que todo mundo se bate para falar: world, né? Mundo. Tem gente que já desiste no primeiro momento. Calma, ouça americanos falando world, né? Pega um vídeo que mostra a boca dele para tu ver como é que funciona ali a questão da articulação. Então, isso tudo ajuda ouvindo e imitando, ok? E aí uma última frase que eu coloquei ali: cada idioma tem a sua forma de entonação fonética. Ignorar isso nos atrasa. Realmente, gente, isso atrasa muito. Quando a gente ignora esse fato de que cada idioma tem a sua singularidade, isso atrasa muito, faz com que a gente fique mais inseguro e a gente não mergulhe de fato, né, lá no laguinho da terra do nunca, né? Eu digo isso porque eu já estudei japonês uma época e o japonês ele tem uma entonação totalmente diferente, né? A gente já fala mais abertinho, né? Com um jeitinho mais... às vezes fofinho, às vezes parece que está brigando. Mas vamos falar do alemão. O alemão, a língua alemã, parece que a gente está falando tudo mais arrastado, né? Então, cada idioma tem a sua particularidade. O italiano, a gente tem que falar fazendo assim, né? Para que a gente consiga, né? Não, brincadeiras à parte, gente, mas vocês sabem que cada idioma tem a sua singularidade, ok? E aqui eu botei essa dica, eu dividi em duas partes, rapidinho. Sobre a questão de pronúncia, de imitação, né? Aqui eu botei o final das palavras que tem ing, porque se a gente parar para prestar atenção, esse G do final, ele nunca é pronunciado, né? Então, se você vê uma pessoa falando, um americano, enfim, o seu professor, ele vai falar morning, morning. Treina em casa, morning. Working. Se você perceber, eu não falei morning e nem working, né? Então, essa questão de reproduzir aquilo que você está ouvindo, né, é muito importante. O inglês é uma língua que você olha o que está escrito, mas você nem sempre vai falar o que está escrito, ok? A segunda linha aqui foi também aqui, peguei palavras onde a gente escuta uma coisa e a gente quer falar aquilo que está escrito, né? Por exemplo, ouvir, que é listen, listen. Se você perceber, não tem ali, aquele T não foi pronunciado. A gente não falou listen, a gente falou listen,
Então, fazer essa reprodução. A próxima ali foi quarta-feira. Hoje é quinta, mas eu botei quarta aqui. Né? A gente fala Wednesday. Wednesday. A gente não fala Wednesday. E nem esse D a gente não fala. Né? Então, Wednesday. Né? Fazer essa reprodução é importantíssimo. Né? E por último, eu botei aqui o better. Better. Né? Porque o better tem essa manobra ali que a gente faz de aranha. A aranha, sabe? A aranha. Então, a gente faz assim. Better é igual. Então, a gente precisa praticar para chegar nessa pronúncia. Né? Então é questão de imitação, né? Imitação. Você todo dia vê, ele falou assim, então eu vou tentar falar assim, vou copiá-lo, ok? E essa última dica aqui, dessas 4, né? Não despreze o português no começo do seu aprendizado, né? Ai, Marcos, mas tu não falou lá na primeira que não era para traduzir? Calma, eu falei para não traduzir, eu não falei para desprezar o seu idioma, né? O seu idioma, você nasceu falando português. Então, desprezar ele logo no comecinho do seu aprendizado pode ser muito radical, né? E o radical pode ser desanimador, né? Nos meus anos de experiência como professor, eu vi muitos alunos desanimarem porque a gente precisa seguir uma metodologia, né? A gente precisa seguir uma forma de ensino numa escola. E se você é passado que você precisa falar inglês desde o primeiro dia de aula com o aluno. E você não pode falar em português. Então, o que acontece? O aluno, às vezes, acaba desanimando porque ele não está entendendo nada do que o professor está falando, mesmo que o professor faça as melhores mímicas, e olha que eu sou muito bom em mímica, mas o aluno ele desanima, porque ele chega em casa e ele encontra tudo em inglês, né? O livro dele está todo em inglês, então ele já não entendeu muito na aula porque o professor só falou inglês, né? Logo no comecinho, né? Então é desanimador. O radical pode ser desanimador, ok? Então no começo da jornada. É importante entender o conteúdo no seu idioma para usar com segurança. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Que foi como eu atingi, né? Como eu consegui chegar na Terra do Nunca. Muitas vezes eu precisava ouvir a explicação da gramática no meu idioma, ok? Então eu vou dar exemplos, assim. Second conditional, né? Um exemplo aleatório. Se a gente traduzir a segunda condicional, sei lá, pensa em cadeia, mas não é isso aqui. Quando a gente fala sobre isso, eu tive que trazer para o meu cotidiano, para a minha realidade, para eu entender de fato, poder usar no inglês, que é o que a gente fala sobre uma hipótese. Se eu ganhasse na loteria, eu ia comprar uma casa muito grande. Aí eu entendi, então é quando a gente fala sobre, tipo assim, saudade do que eu ainda não vivi. E aí foi que eu comecei a usar com muita segurança isso. Então, a explicação do conteúdo para mim tem que ser em português, porque você vai entender de fato para depois começar a usar no inglês, ok? Então aqui por último eu coloquei 100% de inglês no começo, não é uma boa ideia, ok? Então a gente está falando sobre metodologias, ok? Metodologias que são 100% inglês desde o primeiro momento. É que nem japonês, se eu fosse chegar ali numa aula de japonês sem saber nada de japonês e o professor falasse assim, konbanwa, boku wa no namae wa Marukosu desu. Eu ensaiei para falar essa frase. Não, mentira, eu já sabia. O básico de japonês eu sei. Mas se eu não sei o básico e o professor chega e fala isso para mim, como assim? A porta de saída é para lá? Será que foi isso que ele falou? Não faço ideia, né? Então, percebem, né? Se o professor chega e fala isso para mim numa aula de japonês, eu ia sair desanimado, porque eu não ia entender. Ainda que ele apontasse pro peito falando isso, eu ia dizer, não sei, gente, né? Então,